Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército e sitiou Jerusalém. No 11º ano do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles abriram uma brecha nos muros da cidade. Todos os oficiais do rei da Babilônia se reuniram em conselho na porta do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos altos oficiais, Nergal-Sarezer, outro oficial, todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e os soldados restantes viram aquilo, correram para salvar a vida. Fugiram de noite por um caminho no jardim do rei, atravessaram a porta entre as duas muralhas e se dirigiram para o deserto na direção do Vale do Jordão. Mas o exército babilônico os perseguiu e capturou Zedequias no deserto de Jericó. Eles o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na região de Ramate. Nabucodonosor decidiu o destino dele. O rei da Babilônia matou todos os filhos de Zedequias em Ribla, diante dele, e depois executou todos os nobres de Judá. Depois que Zedequias viu essa matança, Nabucodonosor o cegou, acorrentou-o e o levou para a Babilônia. Nesse meio tempo, os babilônios queimaram o palácio real, o templo e todas as casas da cidade. Também puseram abaixo os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, reuniu todos os que haviam restado na cidade, com os que haviam se entregado, e os levou para o exílio na Babilônia. Ele não se incomodou em levar os poucos pobres que não tinham nada. Ele os deixou na terra de Judá para ganhar seu sustento como pudessem, nas vinhas e nos campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã, chefe de sua guarda pessoal, ordens especiais acerca de Jeremias. Cuide bem dele. Veja que nada de mal lhe aconteça e dê a ele tudo o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, e Nebuzasbã, Nergal-Sarezer e os mais altos oficiais do rei da Babilônia mandaram buscar Jeremias, levando-o do pátio da guarda real e deixando-o aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a fim de que fosse levado para casa. E permitiram que ele morasse com o povo. Antes disso, enquanto Jeremias ainda estava sob custódia no pátio da guarda real, a mensagem do Eterno veio a ele. Vai e fale com Ebed-Meleque, o etíope. Diga a ele o que diz o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Ouça com muita atenção. Vou fazer a esta cidade exatamente o que eu disse. E isso é má notícia, não uma boa notícia. Quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas vou libertar você no dia do juízo. Você não será entregue aos homens que com razão tanto teme. Sim, eu vou salvá-lo, e você não será morto. Sairá de lá são e salvo, porque confiou em mim. É o decreto do Eterno. Jeremias, capítulo 40. Mensagem do Eterno a Jeremias depois que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, o libertou em Ramá. Quando Nebuzaradã veio a ele, Jeremias estava acorrentado, como os outros cativos de Jerusalém e Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O chefe da guarda pessoal separou Jeremias e disse: Foi o Eterno, seu Deus, que anunciou a destruição deste lugar. Ele fez o que tinha avisado que faria, porque todos vocês pecaram contra o Eterno e não quiseram fazer o que ele mandou. Agora todos vocês estão sofrendo as consequências. Mas hoje, Jeremias, estou libertando você. Estou tirando as correntes das suas mãos. Se você quiser vir para a Babilônia comigo, venha,
vou cuidar bem de você. Mas se não quiser, tudo bem também. Veja, toda a terra se abre diante de você. Faça o que quiser. Você pode morar onde quiser. Se quiser ficar em casa, volte e fale com Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. O rei da Babilônia designou Gedalias, governador das cidades de Judá. Fique com ele e com seu povo. Ou vá para onde quiser. A decisão é sua. O chefe da guarda pessoal do rei deu a ele comida para a jornada e um presente, e depois deixou que ele fosse. Jeremias foi falar com Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e decidiu morar ali com ele e com o povo que havia ficado na terra. Alguns oficiais e seus soldados que estavam escondidos nos campos souberam que o rei da Babilônia havia designado Gedalias, filho de Aicã, governador da terra. Ele era responsável pelos homens, pelas mulheres e crianças e pelos mais pobres, que não tinham sido levados para o exílio na Babilônia e vieram falar com ele em Mispá. Foram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, Jazanias, filho do Maacatita. Estavam acompanhados por seus homens. Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, prometeu a eles e a seus homens: vocês não têm o que temer dos oficiais caldeus. Fiquem aqui na terra. Sujeitem-se ao rei da Babilônia. Vocês vão ficar bem. Minha tarefa é ficar aqui em Mispá e ser intermediário do povo diante dos caldeus quando eles aparecerem. A tarefa de vocês é cuidar da terra, fazer vinho, colher os frutos do verão, espremer o azeite das azeitonas. Armazenem tudo em jarros de barro e estabeleçam-se nas cidades que vocês ocuparam. Os judeus que haviam fugido para Moabe, Amon, Edom e outros lugares ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado alguns sobreviventes em Judá e designado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador deles. Então todos começaram a voltar para Judá, de todos os lugares para onde haviam sido espalhados. Vieram a Judá e a Gedalias em Mispá, e foram trabalhar na colheita e no armazenamento de uma grande provisão de vinho e frutos de verão. Certo dia, Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que tinham se escondido no interior, vieram conversar com Gedalias em Mispá. Disseram: você sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você, não sabe? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, chamou Gedalias em particular e disse: se quiser, posso matar Ismael, filho de Netanias. Ninguém precisa saber. Por que deixar que ele mate você e lance a terra na anarquia? Por que deixar que todos de quem você está cuidando sejam espalhados e que seja destruído o que sobrou de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso. Eu o proíbo. Você está espalhando boatos sobre Ismael. Jeremias, capítulo 41. Mas Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, chegou no 7º mês. Ele tinha sangue real e havia sido um dos altos oficiais do rei. Foi fazer uma visita a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, com 10 de seus homens. Enquanto estavam à mesa, Ismael e seus 10 homens se levantaram num salto e derrubaram Gedalias e o mataram. Mataram o homem que o rei da Babilônia havia designado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e ainda os soldados caldeus aquartelados ali. No 2º dia depois do assassinato de Gedalias, ninguém ainda sabia disso. Chegaram alguns homens de Siquém, Siló e Samaria, 80 ao todo, com a barba raspada, as roupas rasgadas e cortes no corpo.
Eram peregrinos e traziam ofertas de cereal e incenso. Tinham vindo para adorar no templo em Jerusalém. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para saudá-los, chorando copiosamente. Depois de saudá-los, convidou-os a entrar na cidade. Venham e conheçam Gedalias, filho de Aicam. Mas assim que entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias e seus comparsas, mataram os peregrinos e jogaram os corpos numa cisterna. 10 desses homens conseguiram convencer Ismael a não matá-los. Eles barganharam com Ismael. Não nos mate! Temos um depósito escondido de trigo, cevada, azeite e mel nos campos. Assim ele desistiu e não os matou, como tinha feito com os outros peregrinos. A razão de Ismael jogar os corpos numa cisterna foi acobertar o assassinato de Gedalias. A cisterna havia sido construída pelo rei Asa como defesa contra Baasa, rei de Israel. E foi essa a cisterna que Ismael, filho de Netanias, encheu com os homens assassinados. Então Ismael tomou como prisioneiros todos os outros habitantes de Mispá, até mesmo a filha do rei, confiada aos cuidados de Gedalias, filho de Aicam, por Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal. Depois de reuni-los, Ismael, filho de Netanias, os levou para a região de Amon. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que estavam com ele, ouviram as atrocidades cometidas por Ismael, filho de Netanias. Imediatamente partiram atrás de Ismael, filho de Netanias, e o encontraram no tanque grande de Gibeon. Quando todos os prisioneiros de Mispá que estavam sendo levados por Ismael viram Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército com ele, ficaram tão felizes que mal podiam acreditar. Todos se reuniram ao redor de Joanã e voltaram para casa. Mas Ismael, filho de Netanias, conseguiu fugir. Ele escapou de Joanã com 18 homens para a terra de Amon. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército que estavam com ele, reuniram o povo que havia restado, ou seja, aqueles que Ismael, filho de Netanias, havia levado de Mispá depois de assassinar Gedalias, filho de Aicam, homens, mulheres, crianças e eunucos, e os trouxe de volta de Gibeon. Eles partiram imediatamente para o Egito, a fim de fugir dos caldeus, parando no caminho de Jerute-Quimã, perto de Belém. Eles temiam a retaliação dos caldeus pelo ato cometido por Ismael, filho de Netanias, de assassinar Gedalias, filho de Aicam, a quem o rei da Babilônia havia designado governador da região. Jeremias, capítulo 42. Todos os oficiais do exército, conduzidos por Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Rosaías, acompanhados por todo o povo, pequenos e grandes, foram procurar o profeta Jeremias e disseram: Temos um pedido. Por favor, ouça-nos. Ore ao seu Eterno por nós, pelo que sobrou de nós. Você pode ver com os próprios olhos como somos poucos. Ore para que o Eterno nos mostre o caminho que devemos tomar e o que devemos fazer. O profeta Jeremias disse: Ouvi seu pedido, e vou orar ao Eterno, como vocês pediram. Não importa o que o Eterno disser, vou transmitir a vocês. Vou contar tudo, sem esconder nada. Eles disseram a Jeremias: Que o Eterno seja nossa testemunha, uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos tudo o que Ele mandar você nos dizer. Gostando ou não, vamos fazer o que você diz. Vamos obedecer a tudo que o Eterno ordenar. Sim, pode acreditar. Vamos fazer isso. 10 dias depois, a mensagem do Eterno veio a Jeremias. Ele reuniu Joanã, filho de Careá, todos os oficiais do exército e todo o povo, sem se importar com a influência que cada um exercia. Então ele falou:
Esta é a mensagem do Eterno, do Deus de Israel, a quem vocês pediram que eu fosse apresentar sua oração. Ele diz: se vocês estiverem dispostos a suportar viver nesta terra, eu os farei aumentar e não os arrastarei daqui. Eu os plantarei em vez de arrancá-los como erva daninha. Sinto muita compaixão por causa da destruição que fiz cair sobre vocês. Vocês não precisam temer o rei da Babilônia. Seus temores são infundados. Estou do seu lado, pronto para salvá-los e livrá-los de qualquer coisa que ele possa fazer a vocês. Terei misericórdia de vocês. Além disso, ele vai ter misericórdia de vocês e permitirá que voltem para a sua terra. Mas não digam: não vamos ficar neste lugar, negando-se a obedecer à ordem do Eterno e dizendo, em vez disso: não, estamos de saída para o Egito, onde as coisas estão calmas, sem guerras, sem ataques de exércitos e com comida de sobra. Vamos nos transferir para lá. Se o que restou de Judá está pensando em tomar aquela estrada, ouçam a palavra do Eterno. O que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz é isto: se vocês estão decididos a ir para o Egito e fazer daquela terra seu lar, então as mesmas guerras que vocês temem irão alcançá-los no Egito, e a fome de que tem pavor vai persegui-los até lá. Vocês morrerão ali. Quem estiver determinado a ir para o Egito e fazer dele sua casa será morto. Ou vai morrer de fome, ou vai ficar doente e morrer. Não haverá sobreviventes, nenhum sequer. Ninguém escapará da desgraça que vou fazer cair sobre vocês. Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Assim como varri do mapa os cidadãos de Jerusalém na hora da minha ira, farei a mesma coisa no Egito. Vocês acabarão sendo malditos, insultados, ridicularizados e zombados, e nunca verão sua terra natal outra vez. O Eterno diz claramente a vocês, sobreviventes de Judá: não vão para o Egito. Entenderam bem? Vocês estão vivendo uma fantasia, estão cometendo um erro fatal. Vocês não me pediram há pouco que consultasse o Eterno dizendo: ore por nós ao seu Eterno, diga-nos tudo o que o Eterno disser e nós faremos? Bem, agora eu disse a vocês, transmiti tudo o que ele disse, e vocês não obedeceram a nenhuma das ordens dele, não levaram em conta nem sequer uma palavra do que o Eterno me mandou dizer a vocês. Portanto, agora deixe-me dizer o que vai acontecer em seguida. Vocês serão mortos, morrerão de fome ou ficarão doentes e morrerão na terra maravilhosa que escolheram para morar e para onde estão determinados a se mudar. Jeremias, capítulo 43. Quando Jeremias terminou de transmitir ao povo toda a mensagem do Eterno, Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, apoiados por todos os homens que se julgavam importantes, disse a Jeremias: Mentiroso! Nosso Deus não mandou você nos dizer que não fôssemos para o Egito e não vivêssemos lá. Baruque, filho de Nerias, está por trás disso. Ele influenciou você contra nós. Ele passou para o lado dos babilônios, e nós vamos acabar sendo mortos ou levados para o exílio na Babilônia. Joanã, filho de Careá, os oficiais do exército e o povo que estava com eles não deram ouvidos à mensagem do Eterno, que deveriam permanecer na terra de Judá e viver ali. Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército reuniram todos os que haviam ficado em Judá, que tinham voltado depois de terem sido espalhados por todos os lugares, homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todas as pessoas que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, tinha deixado aos cuidados de Gedalias, filho de Aicam, filho de Safã, e por último, mas não menos importante, o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. Eles entraram na terra do Egito em total desobediência à mensagem do Eterno e chegaram à cidade de Táfnis. Enquanto estava em Táfnis, Jeremias recebeu a mensagem do Eterno: apanhe algumas pedras grandes
e cubra-as com a massa do pavimento que conduz ao prédio separado para uso do faraó. Certifique-se primeiro de que pelo menos alguns homens de Judá estejam olhando. Depois, diga-lhes: isto é o que o Senhor dos exércitos de anjos diz. Fiquem atentos. Estou mandando buscar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ele vai estabelecer seu trono exatamente nestas pedras que mandei enterrar aqui, e armar a tenda real sobre elas. Ele virá e esmagará o Egito, mandando cada um a seu destino designado: morte, exílio, matança. Ele queimará os templos dos deuses egípcios, e queimará os ídolos ou os levará como parte do saque. Como o pastor que retira piolhos da roupa, assim ele vai limpar o Egito, e vai partir sem que alguém tenha posto a mão nele. Ele vai esmigalhar o obelisco sagrado da casa do sol do Egito, e fazer uma grande fogueira dos templos dos deuses egípcios.